para entender o que Ele quer falar comigo, com você. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Deus, estou na sua casa, eu vim para lhe ouvir, me ajuda, abra o meu entendimento e me faça entender a tua verdade e temer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20. Mandar um abraço aqui pro Luiz do Self-Service Sabor Capixaba e também da Kátia. Um abraço carinhoso a eles. O Provérbios, capítulo 20. Gente, aquilo que Deus fala, está escrito, tá. Se eu não respeitar isso, eu estou arranjando uma briga com Deus. Entendeu? Aquilo que Deus me fala, eu entendi, mas eu não estou nem aí. Eu estou arranjando uma briga com Deus. Eu estou dizendo que Ele não tem autoridade, que Ele não é Deus, que Ele não manda em mim. É isso que eu estou fazendo. E isso traz problemas. Isso traz problemas. O capítulo 20, qual é o conselho aí? Capítulo 20, acharam todo mundo? Diz assim: o vinho, ele é o quê? É escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Você só vai fazer coisas que vai te trazer problema. Eu fui alcoólatra durante muitos anos. E eu não era vinho não, vinho para mim era refresco, eu só bebia cachaça pura mesmo. Então, tudo que tem álcool no meio não vem de Deus, gente. Mas Jesus transformou água em vinho no casamento. Olha, o álcool foi descoberto 800 anos depois de Cristo, gente. Mas você acha que Jesus ia botar todo mundo doidão lá no casamento? Claro que não. Noé tomou um porre a ponto de arrancar a roupa toda, ficou peladão mesmo. Mas o que ele bebeu? Suco de uva. Mas pastor, ele ficou doidão porque tinha álcool. Não, o suco da uva fermentado, ele embebeda. Ele deixa a pessoa, você perde um pouco do oxigênio do cérebro. Então sua linha de raciocínio cai. Para você xingar, mentir, é tudo a mesma coisa, porque você não raciocina mais. Eu antigamente eu dizia que quanto mais eu bebia, mais eu dirigia. Olha, falei besteira. Que nada, você perde totalmente o reflexo. Nós estamos vendo aí, hoje mesmo eu vi no jornal, acidentes de pessoas alcoolizadas. O cara mete o pé lá, 100, 110, 120, que nada, que nada. Você está pronto para morrer. E você não tem mais respeito, você não tem mais temor, e você saiu da presença de Deus. O espírito da morte vem e te leva. Meu pai bebia tanto, aí começou a estourar um rins, estoura o fígado. Por fim, meu pai morreu botando sangue pela boca. O Rebecão foi buscar meu pai, e meu irmão correndo atrás do Rebecão, gritando ele: pai, foi embora. Meu irmão tomava uma cachaça paduana, ele e outro amigo. Meu irmão, 24 anos, foi embora. 24 anos. Olha, um preto bonito, hein, meu irmão? Nilton.
Era o irmão que eu era mais apegado. Era muito apegado a Nilton. Tanto é que eu perdi meu irmão. Eu andava pela rua achando que eu ia encontrar ele, que ele não tinha morrido. Eu fiquei meio, sei lá, meio doido. Hein? É isso, Cristina. Ele entra na pessoa, no primeiro gole, acabou. Acabou. Quanto mais bebe você quer beber, aí você já perde o juízo. Você rebola, você faz tudo. Porque você perdeu o juízo. E a Bíblia está avisando sobre isso. Quando Noé ficou bêbado, qual foi o alambique que ele arranjou álcool? Não existia, irmão. Ele plantou uma vinha e lá a terra, rapidinha cresceu a vinha, deu uvas, ele pegou as uvas, foi lá, massacrou toda, tirou o suco, e aí demorou um pouco, aquilo ficou, fermentou, ele bebeu, ficou bêbado. Aí existe, aqui, eu me lembro que alguns anos atrás, eu não era de Jesus, eu usava muito esse termo. Eu ouvi alguém dizer que os médicos disseram que é bom tomar um golinho antes do almoço, que é bom tomar um golinho antes de dormir. Gente, mas a Bíblia diz outra coisa. Me perdoa os doutores. Quantos perderam o casamento por causa de bebida? Quantos? Entendeu? Então Deus quer te abençoar, mas você não está fazendo por onde, você não respeita Deus, tem que parar. Porque eu falava para o meu irmão, rapaz, sou seu irmão mais velho, me ouve, para com essa bebida. Não, eu vou parar, e me chamava de velhinho. Eu vou parar, velhinho, porque eu era o irmão mais velho, né? Vou parar, velhinho, não parava. E eu bebia junto com ele, e aí? Acabou que o meu irmão foi embora. Aí passou mais uns 2 ou 3 anos, eu me converti ao Senhor. Mas perdi meu irmão. E quase que eu perco um outro também, tanto beber. E há uns 3 ou 4 anos atrás eu perdi um irmão também de bebida. Bebia muito. E a gente orando, e ele, a gente boa, não fazia mal para ninguém. Meu irmão, calmo, trabalhador, hein? E o demônio faz assim, já sei, tu é crente, vai dizer que não vai tomar nem um golinho. Aí você, deve ser besta, o pastor que mora aqui, falando tal, ele bebe. Aí a pessoa cai dentro, daqui a pouco você, nem Jesus, nem o diabo, nem ninguém, você está perdido. Então tem que parar, aquilo que não é de Deus tem que parar de fazer. Entendeu? Sim ou não? Então ele está avisando aqui, está vendo aí? Provérbios 20, o vinho é escarnecedor, isso está escrito na Bíblia, não é no jornal não. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que nele errar nunca será sábio. Está vendo, gente? Deus está avisando sobre isso, tem que parar, não vou fazer. Vai chegando aí, se aproximando aí o mês de dezembro, vou comprar um cabeça de touro, um gafanhoto, não sei o que, irmão, a fazer besteira. Eu me sinto tão bem, não bebo refrigerante, não bebo suco, se tiver açúcar, eu não chego nem perto. Porque por causa do açúcar eu fiquei com uma barriga desse tamanho. E comendo doce de amendoim, doce de abóbora, tudo que era doce, manda para cá. Aquele queijadinha, cocada, nossa, ainda mais aquela cocada preta. Eu fui um homem de pegar lata de leite moço, fazer 2 buraquinhos, um para entrar de ar e o outro para sair do leite.
depois abrir, pegar a colher e lamber o resto. Mas fui só negócio sério, eu nem sabia, eu nem lembrava mais que eu tinha costela. Quando eu cortei, foi que... E depois entrei, que o demônio, você sai de uma, ele tenta te jogar em outra. Aí eu entrei no pão com queijo prato. Misericórdia. Botava lá o presunto, queijo prato, era 4 pão. Enquanto eu não me sentia entupido, eu não parava. Olá, Sheila, olá, Samuel. Entendeu? Então, eu falei, eu preciso parar com isso. E aí começou minha luta. Olha, quando eu parei de tomar refrigerante, comer doce, rapidamente eu perdi 24 quilos. As roupas que eu estava disposto a jogar fora, tudo passou daí em mim. Esse terno aqui não dava em mim mais, não. Aqui, está sobrando. Ó. Isso aqui não dava em mim, estava lá, eu vou jogar isso fora. Aí. Ele não é novo, porque eu já tenho há muito tempo, mas está bem conservado. Foi comprado lá na 13 de maio. Completo, tem a calça, tem tudo direitinho. Agora tudo dá em mim. Mas enquanto você achar que aquela cocada mole é gostosa, aquele doce de leite, aquele chocolate é uma tentação, irmão. Uma barrinha de chocolate, misericórdia. E tanto faz ele ser aquele chocolate caramelo, branco, tudo é gostoso, tem açúcar. Não há diferença de chocolate, porque todos eles têm açúcar. Entendeu? Então o que é gostoso é o açúcar. Tira o açúcar para ver uma coisa. A Jane fez um bolo lá em casa e a cobertura ela botou a banana. Eu comi o bolo, deixei a cobertura. Não comi a banana. O bolinho que ela fez ontem. Aí hoje ainda comi outro pedacinho de noite. Quando Deus está falando que o vinho é escarnecedor, então eu estou fora, não quero saber. Eu vou começar a orar a Deus para mim não sentir mais prazer nisso. Cigarro tampa os seus pulmões. Você dá uma corridinha daqui e ali, porque está tampado. Entendeu? Então, tudo que Deus fala que é pecado, que é errado, eu não quero. Tem que tomar essa decisão. Amém, Jesus? Se Ele está falando para você não fazer, não vou. A gente diz, não, mas não custa nada. Só um champanhezinho, vai não, hein? Vai não. Não dá para comemorar com outra coisa, não. E quando o cara está doidão mesmo, ele diz, você quer saber de uma coisa? Vou comprar cerveja, mas é sem álcool. Você está no mesmo embalo. Por que você não bebe uma água, espreme um limão que vai te fazer bem? Entendeu? Então, se Deus está falando pela boca de Salomão que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio, então eu estou fora. Amém, Jesus? Eu não vou fazer mais isso. Não, vou preservar minha vida, minha saúde que Jesus me deu, eu vou cuidar disso. E glória a Deus. Amém? Aí então eu tenho que fazer isso para emagrecer. Tem que fazer, não. Se você obedecer às regras, você emagrece. Você emagrece. Não precisa você, não, que eu tenho que fazer academia. Não sou contra quem faz academia, eu não preciso nada disso. Academia é caminhada, essas coisas, irmão, é para fazer o coração trabalhar, circular, né? É igual o carro. Você tem um carro que está parado, você não liga ele, então está lá, a gasolina está lá do tanque,
a água está no radiador, está tudo parado. Mas se você ligar o motor, começar, aí trabalha tudo que tem no motor. Assim é o coração, precisa sim andar, caminhar, levantar, vai lá, vem cá, não vou andar o dia todo, não, irmão. Há um tempo para todas as coisas, não precisa fazer o dia todo, mas precisa fazer. É igual quem tem um carro na garagem que o patrão, sei lá, que o dono viajou e tal, mas quem está em casa tem que ligar aquele carro sempre. Vai lá, liga o carro, que é para ele, senão os pistões vão agarrar, vai acontecer uma série de coisas. Entendeu? Assim também você agacha, levanta, anda, vira o pescoço para um lado, vira para o outro, isso tudo é exercício. Você não precisa exagerar. Para comer, come a coisa certa. Tem gente que não odeia o feijão. Você não sabe a falta que o feijão faz no corpo humano. Só que não come feijão, daqui a pouco está tendo tonteira. Tem que comer feijão. Se Deus criou o feijão, né, os cereais, legumes, frutas, gente, alguma função tem no nosso corpo que a gente não sei o que é. Você não sabe para que serve o jiló, se é para as vistas, se é para crescimento de cabelo, se é para fortalecimento da pele, para ela não murchar tão rápida. Entendeu? É que infelizmente hoje você... É até chato falar isso. Mas você vai comprar, por exemplo, fubá. Será que é só milho mesmo? Não é. Você vê, tem outras coisas ali no meio. Isso é que é chato. Por isso que quem tem um pedaço de terra, planta o seu milho. Você vai comer ele sem agrotóxico, planta a sua bananeira lá, você vai ter sua banana, enfim, o que você puder plantar, você planta. Chuchu, abóbora, maracujá, o que você puder plantar, você planta. Amém? Para se cuidar em nome de Jesus. Outra coisa é a pessoa que se entope de noite para ir dormir. Para que isso, gente? Você come lá um pratarrão de comida, agora eu vou dormir. Meu irmão, você vai dormir, você não vai andar, você não vai caminhar. Come bem no almoço, faz um lanchinho, dá sossego ao seu corpo. Eu não janto. Pode ser a comida mais gostosa, o feijão está fresquinho. Não, porque eu vou dormir. Agora no almoço é outra história. Também eu como só o que eu preciso no almoço. Esse negócio que está gostoso, vou comer 2, 3, 4 pratos. Para que isso? Como o suficiente, fico satisfeito, irmão. Troquei a farinha por aveia. Você não sabe como é gostoso. Aquela aveia fina no lugar da farinha, oxe, que maravilha. Põe lá no feijão, olha, uma maravilha. Como sustenta? E glória a Deus. Então, respeita o conselho de Deus. Amém, Jesus? Quando ele diz, mais, no versículo 3, honroso é para o homem o desviar-se de quê? De questão. Mas todo tolo se entremete nelas. Você passa a ouvir quem está na cegueira também. E um cego não pode guiar outro cego, vai cair os dois no buraco. Entendeu como é que é? Eu tenho que ouvir aquilo que eu posso conferir na Bíblia. Deus está falando isso aqui mesmo. Aí sim. Hoje eu fui ouvir um conselho de um homem. Aí o homem começou. Aí o homem começou a falar. Esses filhos da... Mas eu falei, epa,
Gente, é pelo fruto que você fica sabendo que a árvore é aquela. A boca que Deus usa não pode ter palavrão. Filho disso, filho daquilo, que fulano é um desgraçado, não vale nada. Você não sabe os podres dele, não sabe os podres dela. Você está numa furada aí. Pode ser muito minha amiga, muito meu amigo. Opa, peraí. Começa a fugir daquela pessoa. Porque eu tenho um conselho de Deus. Vamos lá? Salmo 1. Mas você não sabe como é que é. Então tá, continua. Achou? Salmos 1. Todos acharam? O título é A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. Qual que você escolhe aí? A felicidade dos justos ou o castigo dos ímpios? A felicidade dos justos. E a felicidade do justo é esse. Toda vez que a Bíblia diz bem-aventurado, está dizendo que a pessoa é feliz. Então o que ele diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Quem está te aconselhando está todo errado, e você vai lá e faz errado. Aí vem o preço, entendeu? E nem se detém em que lugar? Aquela pessoa, nossa pastor, logo que eu cheguei, já começou logo xingando, falando isso, falando aquilo. Você está no caminho do pecador, irmão. Onde o Davi diz para que você só é feliz se você não se envolver com essas coisas. A não ser, você vai pregar, tudo bem, irmão. Eu já fui pregar em lugares que, misericórdia, eu pregando e os outros xingando, e depois cessou. Palavrões, quem estava xingando veio pedir oração depois. Pastor, me unge, eu tenho que parar com isso e tal. Eu tive que tolerar. Não, eu sei que a pessoa já faz isso, eu vou lá me sujar? Não, meu corpo é templo do Espírito de Deus, irmão, não é para isso não. E nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores, é aquelas pessoas que só falam mal dos outros. Não escolhe não, fala mal de padre, pastor, pai de santo, fala mal de qualquer pessoa. Que o filho de fulano não sei o que a filha de fulano é assim, e que irmão, sai daí que você vai começar a ver coisa na tua casa. Pula fora, viu? Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, irmão. E na sua lei o que você faz? Você vive procurando. Onde eu estou errando, hein? Isso aqui eu sei que Deus não se agrada, vou parar com isso aqui. Isso não impede você de passear, de comer um churrasquinho, bater um papo, e até na casa do parente que não é crente. Não confunda o escarnecedor com o parente que não é crente. Não confunda. E você tem um parente que não é crente, mas ninguém xinga, eu tenho um parente que é assim. Ainda não se converteram, mas você vai lá, você não escuta um palavrão. Não tem esse negócio de estar falando mal um do outro, não existe essas coisas. Graças a Deus, na minha família eles são muito risonhos. Mas que é uma família para rir é a minha. Tudo é motivo de riso. E aos poucos, falta bem pouquinho para se converter. E a maioria estão convertidos. Posso dizer assim, que é muito parente, é muito parente. Tem a família Mota, Santana, Elisiário, Ribeiro, é muita gente. Só a minha madrasta. Alugaram um galpão muito maior do que esse aqui,
para comemorar o aniversário de 80 anos dela. Não deu não, irmão. Ficou pequeno, lá no Barreto. É muita gente. Mas você não escuta, eu não aprendi um palavrão com eles. É desse jeito. Então, na sua lei, o que é que faz? Medita dia e noite, pois será como árvore plantada a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prospera. Você não tem desânimo. Você não tem desânimo, não, acho que eu vou parar por aqui, não vou insistir com isso, não. Não, você vai e vence. Entendeu? Você vai, pouco venceu. Agora eu vou fazer isso aqui, vai, também vence. Você não tem como desanimar. É como árvore plantada junto a ribeiro. A árvore plantada junto a ribeiro, as folhas tudo verdinha. Tudo verdinha, dá o seu fruto na estação própria. Ela está bem alimentada. Assim é a pessoa que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Glória a Deus. Outra coisa é o medo. Deixa eu falar para você sobre o medo. Eu tenho uma mensagem muito forte sobre o medo, muito forte. E Deus me abriu os olhos em Jó. Nessas mensagens, Deus me abriu os olhos em Jó. Aí depois do livro de Jó, Deus me abriu os olhos no livro de Mateus, quando Jesus andou sobre as águas. E o Pedro afundou porque teve medo. O outro ficou miserável, perdeu a prosperidade dele porque teve medo. Então o medo não é de Deus. Eu, quando namorava a Jeane, eu fiz o casamento da Bianca. Não, antes eu fiz o casamento do Rosano. Hein? Da Juliana. Fiz o casamento da Juliana, da Rosana. E quando eu fiz o casamento dele... A Laura falou que não precisa buscar ela não, tá? Mandou recado aqui. A Laura. Laura Cristina. Então, hein? Aqui a gente faz tudo. Aí eu fiz o casamento da Juliana com o Rosano. Foi um casamentaço, foi muito bom. Você estava lá, Sheila? Eu não guardei muita coisa. Isso aqui, muito bem. E eu ficava olhando para o casamento deles, a Juliana com seu vestido de noiva, né? O Rosano também, seu terninho, aquelas comidaiadas toda, e som na caixa, aquele negócio. Eu namorando a gente, Jesus. Como é que eu vou casar? Não tenho R$1 no bolso. Caramba! Poxa, bonito. Não era inveja, mas eu comecei eu me coloquei naquele quadro do retrato ali, sabe? E outra coisa, os falatórios, né? Ameaças. Eu disse, não, peraí. Lembrei da mensagem, o medo. O medo não presta, gente. O medo acabou com a prosperidade de Jó. O medo transformou a mulher de Jó. Tudo isso foi o medo. O medo matou 10 filhos de Jó. O medo ainda trouxe 3 amigos só para massacrar ele.
Se eu não tenho isso, não. E o receio é irmão do medo. Essas duas coisas de arrasar, por fim acabou com a saúde do jovem, não tem mais essa. Tudo isso mesmo. Então, às vezes, você, não, eu quero fazer isso, Deus já te deu. Como deu por Noé fazer uma arca. Como é que aquele senhor com aquela idade, irmão, ainda vai fazer uma arca para guardar elefante, girafa e um monte de bicho, irmão? Se ele e a família já era complicado, mas ele não tinha uma coisa. O que ele não tinha? Medo. Medo de não dar certo. Como é que eu vou fazer essa arca? Eu não sou carpinteiro, não sei o quê. E aí? Se você tiver Deus, você tem tudo. Você já tem tudo. Você vai chegar lá, você vai se realizar. Agora, se você deixar o medo tomar conta de você, daqui a pouco você está com 80 anos e nem começou a fazer o que Deus já te deu. E aí? Falei, não. Aí ela falou comigo, e o nosso noivado? Disse, nós vamos noivar. Aí pediu o pastor Mozart se ele podia noivar a gente. Ele noivou, damos aliança direitinho, e fomos vivendo. E as coisas começaram a aparecer. Começou a aparecer as coisas, fogão, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, começou a chegar tudo. Salão de festa. Quem foi o casamento viu como é que foi. Você foi? Então, quem foi o casamento viu como é que é. Foi um negócio mesmo, gente, de última geração. Negócio para arrebentar mesmo. Estamos casados. Vamos para 8 anos. Deus deu um bebê para a gente. Graças a Deus. Está aí cheia de saúde. Ela, cada dia, ela já é de Deus. Por incrível que pareça, eu que batizei ela. A Jeane. Batizei ela, batizei a mãe dela. E cada dia mais nós se aproximamos de Deus. E Deus vai dando graça, vai abençoando. Então, às vezes você tem um propósito, mas o medo não deixa você fazer. Você está com medo, sei lá, já tem tanto tempo. Pois é, tem tanto tempo por causa do medo. Começa a orar contra o medo. Você não faz parte da minha vida, você tem que sair da minha vida, da minha alma, da minha mente. Eu não aceito você em mim. Aí você toma a decisão, irmão. Até uma loja que você quer abrir, alguma coisa, não sei. Eu tenho medo. Não, irmão, tenha Deus. Vai funcionar. Outra coisa é você saber esperar. O Jairo, quando rogou ao Senhor Jesus pela filha dele, a resposta não veio imediato, não, irmão. Ainda teve caminhada. Jesus ainda foi atender uma mulher que sofria de hemorragia, e o Jairo está no aguardo. E ele não em nenhum momento ele disse, acabou minha paciência. Não, ele estava lá. E era coisa séria, a filha estava morta. Daqui a pouco chega lá os amigos, esses amigos que você tem que prestar atenção. É esse que você tem que prestar atenção. Jairo, para quem incomoda o mestre, tua filha já está morta. Jairo era para fazer o quê? Está vendo? Eu falei com o senhor, era cedo. Aí, e agora? Não. Quando eles fecharam a boca, Jesus abriu a dele. Não temas, crê somente.
O Jairo segurou essa palavra. Que paciência, hein, irmão? Eu, essa é hora de manhã que é que Deus fale de tarde, não é assim. Às vezes até acontece, depende da situação. E Jesus foi com Jairo para a casa dele, sem avisar. Jesus não disse ao Jairo, eu vou para a tua casa. Não. Jairo caminhando, Jesus junto. Quando ele entrou em casa, Jesus entrou junto. E o que ele teve? Os falsos amigos foram tirados de lá. É aquelas pessoas que vão para sua casa só contar a derrota. Te abraça e começa a chorar, acabou o arroz. Não diz para você, o Senhor proverá. Daqui a pouco vai chegar aí tonelada de arroz para tua casa, feijão, carne. Não, ainda está nessa aí. Igual falaram lá para sua mãe. A senhora ainda está lá naquela igreja daquele tal do Mota lá? Estou, inclusive eu recebi uma bênção, que há anos eu estava... Foi? E aí, como é que foi? Está aí a pastora Conceição até hoje. Como é que você prega o evangelho se você é gaga? Ela é gaga? Ela é gaga? Não. Outro dia eu mostrei aqui na Bíblia para ela que Deus usa os gagos. Conversa normalmente. E quando dá uma tropeçadinha que todo mundo dá, normal. Está tranquila, acabou aquela dor de cabeça, aquele aperto todo, que não é fácil uma mulher sozinha criar 4 meninas. Aí, o que aconteceu com ela? Teve um bom ouvido, ouviu, entendeu e botou em prática. E se você fizer isso, eu digo para você, você vai ser uma mulher, um homem muito feliz, em nome de Jesus. Não depende mais de Deus, depende de você. E foi o que eu fiz. Amém? Glória a Deus. Então vem para cá para a gente orar, em nome de Jesus. Oi? Sua mãe era gaga desde criança? Eita! Nossa! Está amarrado no nome de Jesus. Está aí, ó. Não tem mais gagueira, não tem mais nada. Jesus tirou tudo. Glória a Deus. E aí, homem de Deus? Estando na paz? Gente, o que muda a tua vida é o que Jesus falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você toma o conhecimento da verdade, você cresce, você muda, você vai longe. Ah, é desse jeito? É. Amém? Glória a Deus. É assim que funciona, em nome de Jesus. Isso. E o seu irmão está bem, Sheila? Aí ele mora em Sepetiba. Aí ele pediu meu telefone. Aí eu aceitei ele. E ele falou, olha, eu tô maravilhado com isso. Deus abençoe ele, viu? Amém. Deus abençoe. Vou convidar ele para passar mais uns dias lá em casa. Amém. A gente fica feliz com isso, né? Que a pessoa amar a palavra de Deus. Feche seus olhos um pouquinho. Santo Deus, nós estamos em sua presença e nós levantamos essa oração em primeiro lugar, perdoando todos que um dia pecaram contra nós, Pai. Estão perdoados, estão abençoados.
Pai, e peço ao Senhor que os ajuda. Se estiverem passando por algum momento considerado difícil, que o Senhor entre na vida deles e muda a história, Pai. Como nós te pedimos também para nos perdoar, se alguma coisa nós não fomos fiel, nós entristecemos a verdade. Se alguma coisa nós te decepcionamos, que o Senhor venha nos perdoar, em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus vivo. E agora, Pai, eu quero usar o poder do Senhor e exigir a saída do medo, a saída do receio, a saída, meu Deus, de todo conselho negativo ou psicológico que o demônio botou no cérebro dessa pessoa. Eu estou mandando sair em nome de Jesus. Todos os conselhos satânicos, aquele que ele diz assim, olha, você é doente, você está doente, você é isso, você é aquilo, eu desfaço tudo isso. E assim como Jairo ficou com o teu conselho, nós seguramos a tua palavra que diz, e por suas feridas fomos sarados. Agora, Senhor, o sangue é vida, foi o que o Senhor derramou por nós. Por isso eu peço que o Senhor transforma esse líquido ali naquele recipiente no teu sangue. Todo coração lavado no teu sangue tem um pedido ali, Pai. E que esse pedido seja atendido por essa pessoa que vai mergulhar o coraçãozinho ali, como eu mergulhei hoje de manhã. Em nome de Jesus. E também te peço, Pai, que se alguém trouxe alguma coisa que é sua, que é dízimo, oferta, é seu, não é de pastor, é do Senhor. Eu peço que o Senhor receba deles e lembra o que o Senhor falou em 1 Samuel, no capítulo 2, ali, a partir do versículo 30, quando o Senhor disse, os que me honram, eu honrarei. Então, que todas essas pessoas sejam honradas. E em seguida, Deus, cobre elas com seu manto de justiça. Leve em paz, livrando de tudo que é mal. Em nome de Jesus, que vocês digam assim seja. Amém? Pai, a esses que não tomaram a ceia do domingo, eu venho em nome de Jesus, Pai, pedir ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor venha transformar esse pão na tua carne, no teu corpo, meu Deus, e em nome de Jesus, eu quero, Pai, que o cálice seja transformado no teu sangue. E assim, Deus, eu autorizo a eles, coma do pão que é o corpo de Jesus, beba do cálice que é o sangue, é vida. O que come do pão, bebe do cálice, esse tem vida em si mesmo. É o que diz as Escrituras. E assim eu abençoo vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, você que orou aí comigo, Laura Cristina, você fez uma oraçãozinha, não fez? Deus abençoe, tá? Fique na paz, tá? Em nome de Jesus. Gente, amanhã é o dia que eu tenho que ir atrás de água, sabonete, amanhã é quinta-feira. O que você puder fazer para me ajudar, porque a obra, a igreja vive assim, a gente aqui é luta, o diabo não quer que a gente faça, não. Só que o demônio não manda aqui não, quem manda aqui é Jesus. E nós vamos fazer sim, porque Deus tem filhos, tá bom? O Pix da igreja é 21 965 017 591. 21 965 017 591, tá bom? Deus o abençoe, em nome de Jesus.